Olá pessoal, no vídeo de hoje vim trazer para vocês, vamos falar um pouco sobre como ter hábitos financeiros para começar, mesmo que seja do zero, mesmo que você não tenha nada aí, como eu comecei, não tô querendo dizer aqui que eu já tenho muito, mas a diferença que eu já tenho já é bem assim, bem grande. E hoje eu vou falar com vocês quais foram esses hábitos que eu coloquei na minha vida para que eu conseguisse começar mesmo do zero. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, vamos falar nesse vídeo, abordar sobre isso. Então, bora lá pro vídeo? Vem! No final desse vídeo, você terá uma noção de como ter um limite com o dinheiro, ter um equilíbrio e ter uma vida sustentável, mesmo ganhando pouco, mesmo começando do zero. Porque muitas vezes a gente coloca uma ideia na nossa cabeça de que eu não consigo mudar a minha vida financeira porque eu ganho muito pouco. Eu ganho muito pouco, eu nunca vou conseguir sair das dívidas. Eu ganho muito pouco, eu nunca vou conseguir guardar um dinheiro, ter uma reserva financeira, e você consegue sim. É apenas questão de você ter hábitos financeiros para que sua vida possa começar a melhorar. Então, vou falar para vocês quais foram essas mudanças que eu fiz, que eu posso comprovar para vocês, gente, que em 4 meses apenas, eu comecei a adotar esses hábitos na minha vida e eu já tô conseguindo me livrar praticamente de 80% das dívidas que eu tenho, que eu tinha, graças a Deus. Tô conseguindo já manter uma reserva lá para que eu possa realizar um objetivo futuramente. E agora eu vou contar para vocês quais foram esses hábitos que me fizeram mudar e começaram a trazer essa diferença na minha vida. Muitas pessoas, gente, têm dificuldade, eu falo por mim, né? Porque eu já fui essa pessoa. Sentem dificuldades em controlar os gastos e manter o dinheiro, né? É aquele hábito que eu falei pra vocês em vários vídeos. Quem caiu aqui de paraquedas depois se deu uma maratonada aí, vai perceber o quanto eu falo sobre isso, que é sobre o planejamento. A falta de planejamento, gente, o planejamento, né, o raio-x mensal lá que você faz todos os meses, ele é essencial, gente. Quando você pensa em começar do zero, quando você pensa em mudar a sua vida financeira, quando você pensa em ter uma reserva financeira, em ter uma liberdade financeira, a primeira coisa, o primeiro tópico que eu trago para vocês aqui é o quê? O planejamento financeiro, o planejamento mensal. Como assim? Colocar tudo que você gasta em um caderninho. Eu tenho esse caderninho aqui, ó, né? E aí, nesse caderno, eu coloco o meu controle de gastos. Eu sei o que entra, eu sei o que sai. Eu não gasto mais do que eu ganho. Eu não gasto mais do que eu recebo por mês. Por quê? Porque muitas vezes a nossa dificuldade é em planejamentos, em colocar essas teorias em prática, que muitas vezes a gente, por muitos anos da minha vida, muitos anos, a única coisa que eu fazia, gente, era ficar lembrando de cabeça. Eu tô devendo fulano, eu tô devendo ciclano, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso... Aí eu chegava em um lugar que sabotava a minha mente, porque eu já não tinha, né, mentalidade mesmo, porque a riqueza começa na mente, não adianta. Você pode ganhar 30 mil por mês. Se você não saber administrar esse dinheiro, se você não ter um planejamento, não adianta nada, não adianta nada. Então, por muito tempo da minha vida, eu tinha esse consumismo e eu não tinha um planejamento. Era só na mente, tipo, eu lembrava que eu tinha que pagar, mas acabava que alguma coisa me distraía ali e eu acabava fazendo o quê? Eu acabava comprando alguma coisa que não tinha necessidade e aí eu acabava contraindo mais dívidas do que eu já tinha. E aí eu vivia nesse ciclo vicioso, nessa corrida de rato. Por quê? Porque eu não controlava o que eu já tinha gastado, do que eu tinha que pagar. Eu não controlava o que eu ia gastar, se eu realmente precisava daquilo. Então, assim, a primeira dica que eu deixo pra vocês aqui, pra gente, o primeiro hábito pra gente mudar a nossa vida financeira, mesmo começando do zero, é a planilha de gastos. Tem um caderno, gente, um caderno mais simples que for.
o caderno mais simples que você tiver aí, para você ter o quê? Essa planilha de gastos, essa planilha que você vai colocar todos os seus gastos mensais. Nisso, gente, você vai ter uma noção do quanto você gasta, porque quando é pela mentalidade, parece que você não tem noção do quanto que você vai gastar. Então, o primeiro passo é esse: tenha um planejamento, coloque lá todos os seus gastos, todos os meses. Antes do mês acabar, eu já começo fazendo minha planilha. Por quê? Porque é uma planilha fixa, é a planilha fixa. Eu sei que todo mês tem energia para pagar, eu sei que todo mês tem internet para pagar, eu sei que tem os gastos fixos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou planejar e colocar ali. E gastar apenas o que eu preciso. A planilha de gastos, ela é, gente, assim, ó, crucial. É a primeira dica. E o próximo tópico é o seguinte, gente. Se você tá começando a sua vida financeira do zero, né? E você tem dívidas, a dica de ouro que eu deixo aqui pra vocês é o seguinte: crie metas. Metas, tá? Porque por muito tempo da minha vida, eu achei que eu não conseguiria nunca me livrar dessas dívidas que eu contraí, essas dívidas que eu tive. Que eu tenho umas ainda, porém, em vista eu não considero mais. Eu acho que eu já paguei uns 80% das dívidas que eu tinha. Então, o que foi que eu fiz para me poder pagar essas dívidas? A primeira coisa que eu fiz foi criar uma caixinha para guardar todos os meses, um valor X, para me poder conseguir depois chegar e quitar. Por exemplo, eu devia uma loja tal, aí eu vou juntar esse dinheiro para depois eu ir lá e pagar aquela loja. Aí depois eu vou juntar mais um valor para me pagar outra loja. E aí, ir pagando essas lojas para me livrar. Ou você pode fazer, por exemplo, uma reorganização e pagar todas essas dívidas de uma vez. Mas como eu devia mais, era loja física, eu fui pagando aos poucos, conforme foi cabendo no meu orçamento. Mas graças a Deus eu me livrei. Devia minha máquina de lavar, devia loja de roupa, loja de sapato, eu devia um monte de coisa. Mas graças a Deus de lojas físicas eu já me livrei, não tenho mais dívida. Não tenho dívida em farmácia, em loja, nada disso. Agora, tem algumas que eu preciso terminar de pagar, porém, eu tô fazendo um planejamento já para me conseguir pagar e com fé em Deus, logo logo eu tô livre delas também. Eu vou trazer um vídeo falando para vocês qual foi o valor de dívidas que eu fiquei durante esse tempo e qual foi o valor X, porque eu acredito que foi um montante bem grande. Eu tô anotando tudo, tá, gente? Eu tô pagando, mas tá ficando tudo registrado para depois eu trazer um vídeo falando pra vocês. E aí, o que você vai fazer? Você vai pagar essas dívidas, porque eu acho, gente, que você ter uma reserva financeira é importantíssimo, mas o mais importante do que você ter dinheiro guardado é você ter suas dívidas pagas. Eu acredito que isso seja o mais importante, porque não adianta você ter uma reserva financeira, lá uma caixinha, lá que você tá guardando todos os meses dinheiro e você saber que você tá devendo que fulano e ciclano, que você tem vergonha de andar na rua e você não pode andar de cabeça erguida porque você tá devendo. Eu acho, na minha concepção, na minha cabeça, eu acho que é mais importante você ter pouco dinheiro lá guardado para você investir futuramente, para você realizar um sonho e você saber que suas dívidas estão pagas e principalmente não atrair novas dívidas. Não adianta você pagar aquelas dívidas que você levou tanto tempo para você se livrar dela e você ir lá e fazer novas dívidas. Então, pense muito, 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 muito mesmo, gente. Muito. Quando eu falo muito aqui, eu tô me referindo assim em pensar 1 milhão de vezes antes de vocês contrair novas dívidas, se essas dívidas são necessárias, certo? Outro tópico importante que eu acho assim que ele é assim crucial em tudo. Não tô falando só na questão financeira, em tudo. Por exemplo, eu abri esse canal e eu tenho 1 ano para mim poder bater as metas para monetizar esse canal, para que ele se torne uma fonte de renda para mim. Mas eu tenho 1 ano, eu tenho 12 meses para me bater 4.000 horas e 1.000 inscritos. Então eu vou estabelecer metas. Eu tenho 12 meses, então vamos supor, a cada mês, se eu bater 100 inscritos a cada mês,
quando for no final do ano, eu vou estar com 1.200 inscritos, certo? Então, é uma das dicas que eu deixo pra vocês aqui. Estabeleça metas, gente. Não vá querer fazer uma coisa já pensando, esse ano eu quero juntar 10 mil, mas eu quero juntar 10 mil de uma vez. Não pense dessa maneira. O ano tem 12 meses, vamos pensar que todo mês você vai juntar o valor X, no final do ano você vai ter aquele valor, certo? Então, não pense já em querer estabelecer uma meta inalcançável. Pense que você precisa de metas alcançáveis para que você não desista no meio do caminho. Você tem que estabelecer metas que estejam no seu alcance. Por exemplo, eu iniciei esse canal dia 21 de dezembro, né? E aí, quando eu iniciei esse canal, eu pensei assim, eu tenho um ano para poder bater as 4.000 horas, que são os requisitos de monetização, né? Eu tenho um ano para poder bater essas metas. Mas, graças a Deus, eu vou fazer 2 meses de canal dia 21 de fevereiro, né? Que eu não sei se quando eu postar esse vídeo eu já vou ter batido essa meta. Mas eu vou fazer 2 meses de canal. Então, o que eu penso? Eu tô no 2º mês de canal e eu já tô com 600 inscritos. E aí eu penso assim, poxa, eu já tô tão próximo da minha meta, então eu vou criar uma meta maior ainda, né? Que quem sabe no final do ano eu já tenha batido 5.000 inscritos. Vamos pensar dessa maneira. Mas primeiro você tem que estabelecer metas alcançáveis. E se você bater aquela meta antes do tempo, parabéns pra ti, maravilha. Então é isso que eu tô falando, estabeleça metas para que fiquem alcançáveis as suas metas, para que isso se torne gatilho, para que você veja o quanto você é possível, o quanto você é capaz de fazer aquilo que você tem vontade. Mas uma coisa eu digo para vocês, tá na sua mente. Se você colocar na sua cabeça que você não vai conseguir, você não vai conseguir, porque a força da nossa mente, ela é muito grande, gente. É uma das dicas de ouro que eu deixo pra vocês aqui. Porque enquanto eu tava nesse pensamento de me vitimizar, de falar que eu não ia conseguir e que era isso e que era aquilo, eu nunca consegui tirar o pé do chão. Eu nunca consegui tomar uma atitude para mim começar a mudar de vida. E a partir do momento que eu falei, não, agora eu vou mudar de vida, eu vou começar, a vida começou a criar um ritmo. Então é isso que eu tô falando pra vocês, crie metas. Uma dica importante, gente, que muitas pessoas usam é a dica 50, 30 e 20. Como é que funciona isso, Ida? A dica 50, 30 e 20 funciona da seguinte forma: 50% do seu salário vai para custos fixos, necessidades, né? 30% vai para desejos, né? E coisas assim. Agora, eu no seu lugar eu não usaria para desejos, eu usaria para poupança. E os 20% que seria para investimento e dívidas. Por exemplo, eu tenho dívidas, eu vou pegar 20% vai ser para mim pagar as dívidas. Eu vou seguir dessa maneira, pagando as dívidas primeiro para depois eu começar. Que eu já gravei vídeo aqui com vocês mostrando que eu já consegui os meus primeiros R$2.000. Porém, gente, nesses R$2.000 que eu tinha, como eu falei pra vocês, eu tenho as caixinhas lá no meu aplicativo do banco. E uma dessas caixinhas que eu criei primeiro foi a caixinha da oportunidade. Porém, eu tirei a caixinha que tinha o nome de emergência. Tirei caixinha de emergência e coloquei caixinha da oportunidade. Mas essa caixinha estava destinada para mim pagar essas dívidas. E vai continuar sendo. Vou colocar o valor lá para mim poder ir pagando as dívidas. E uma das coisas que eu criei também, que eu vou explicar para vocês aqui, que eu acho que é importantíssimo, foi o seguinte. O meu banco, que eu tenho as caixinhas lá, ele não vai ser mais destinado para mim poder colocar o dinheiro que eu vou precisar durante o mês, por exemplo. Eu fazia o seguinte, eu recebia o dinheiro e aí quando chegava eu pagava as contas tudo, gastava com o que não precisava. E aí quando era no outro dia eu tava sem nenhum centavo, sem nenhum real na conta, pra nada. Mas uma das coisas que eu destinei foi o seguinte, a conta X é para o que eu vou precisar no mês. Por exemplo, eu deixei R$150 lá naquela conta. Esse valor vai ser o que eu vou pegar dessa conta aqui que eu separei, que é para poder pagar as dívidas, realizar meus sonhos futuramente, investir. Essa conta eu não mexo, essa conta ela não existe.
né? Só se for assim de extrema urgência, que Deus não deixe nada de mal acontecer. Deus nos livre de uma má hora, Deus nos livre do mal. Mas é o que eu tô falando, destine uma conta apenas para manter o seu mês, gente. Por exemplo, gastar com alguma coisa que precisar, se eu necessito de fazer alguma coisa e tal. Essa conta aqui é para isso, essa daqui não existe. Ela vai ficar lá destinada apenas para mim colocar o dinheiro para pagar as dívidas, para realizar os meus sonhos e os meus propósitos, certo? Agora que falamos dessa técnica, não sei como se chama, de 50, 30, 20 que eu expliquei para vocês, agora vamos para a questão de começar a pensar a economizar e criar uma poupança para investimentos, né? Depois que a gente já ter pago todas as nossas dívidas, que a gente já tiver com o juízo relax, que ter tirado 1 tonelada das costas, aí a gente vai começar a pensar em quê? Em criar uma reserva para investimentos. Gente, eu ainda não entendo de investimentos, inclusive quero estudar, pesquisar sobre isso, porque de médio a longo prazo eu vou começar a pensar em investir, né? Para poder começar a pingar no nosso balde lá, né? Porque foi uma das coisas que eu comentei no vídeo, em um vídeo aí, né? Que já imaginou que você tem uma goteira em casa, né? Ele fica pinco, 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 lhe incomodando, caindo ali, né? Parece que aquela goteira só incomoda, mas ela não enche nunca o balde. Aí quando você vai ver, o balde já tá cheio. Então é dessa maneira que a gente vai pensar. Não vai ser uma coisa de curto prazo. O que é curto prazo, Ida? 6 meses. Não vai ser uma coisa, vai ser uma coisa de médio a longo prazo. O que é de médio? De 1 a 2 anos. E longo prazo é de 5 anos para lá. Vamos pensar dessa maneira. Mas nós podemos fazer o que para poder acelerar essas nossas metas? O que podemos fazer? Trabalhar para que isso aconteça. Fazer renda extra. Renda extra, gente, é uma das coisas assim que eu falo bastante aqui. Foi o que eu falei para vocês. Eu já tentei várias formas de renda extra. Já fiz pãozinho para vender. Já fiz bolo para vender. Porém, não deu certo porque, Ida, porque ser mãe, dona de casa, ser mãe atípica, eu saio bastante, né? Eu viajo bastante. Conciliar casa, almoço, criança, rotina de criança para a escola, não deu certo por isso, gente, porque era eu sozinha para tudo, então não deu certo. Então, mas assim, você pode pensar em várias formas de renda extra, fazer docinho para vender, fazer bolos. Existem várias formas de renda extra, inclusive eu quero gravar um vídeo aqui falando sobre rendas extra, formas de renda extra e o que eu faço como forma de renda extra. A minha forma de renda extra, gente, é o canal no YouTube. Não tô falando desse, né, porque eu falei pra vocês aí que eu tava com 600 inscritos, mas é 700, glória a Deus, amém, Senhor. Eu acho que eu vou chegar, assim, em uma das minhas metas, assim, o mais rápido do que eu imaginava, né, que eu já tô indo aí pra quase os 800 inscritos. Inclusive, agradeço a você que é inscrito aqui, muito obrigada, gratidão, sem você nada disso seria possível. E aí, uma das minhas formas de renda extra é isso, é o canal no YouTube, mas não esse canal, o meu canal oficial, que é o canal onde é vlogs, rotina, mãe, dona de casa, que eu mostro lá o meu dia a dia, é mais mostrando assim, organização. E aí, é uma das minhas formas de renda extra, porém, gente, eu queria, quando eu comecei falando sobre quando eu comecei, né, a tirar do papel o sonho de mostrar, né, como é começar do zero e tal, eu pensei, eu vou gravar no meu canal de vlogs, fumaça começou a latir. Eu vou gravar no meu canal de vlogs, mas aí eu vi que no canal de vlogs não ia dar certo, porque um nicho não reflete o outro, né? As pessoas que estão lá, elas estão lá porque elas gostam de ver eu organizar a minha casa, eu cuidar dos meus filhos, eu fazer as minhas coisas de dentro de casa. Então não iria dar certo eu mostrar isso no canal. Então foi onde eu criei um outro canal. O meu canal oficial, gente, ele não me gera uma renda legal, porém me gera. Então é melhor pingar do que secar. Eu prefiro que ele continue lá pingando do que secando, né? Então bora pensar que a gente tem uma mina que é melhor ela pingando lá aos pouquinhos para encher o balde do que nada, né? Vamos pensar dessa forma. Inclusive eu sou muito grata ao meu canal, né, oficial, porque por mais que eu tenha,
por mais que eu não tenha um valor X todos os meses lá, porque eu acho que tá meio flopado, gente, não sei. E aí eu penso da seguinte maneira: esse foi o dinheiro que me salvou para eu poder pagar o valor lá do Serasa quando o meu cartão de crédito deu uma proposta lá no valor. E eu fui e quitei. Se não fosse esse valor, eu não teria pagado, porque eu não tinha R$ 1 na conta. O dinheiro que eu recebi do YouTube, eu fui e paguei. Então eu sou muito grata mesmo. É uma das minhas formas de renda extra. Mas eu tô criando esse canal aqui. E esse canal um dia vai se tornar o quê? Mais uma forma de renda extra, com fé em meu Senhor Jesus Cristo. Então é uma dica que eu deixo para vocês aqui: crie formas de renda extra, faça docinho, faça o que você tiver habilidade. É a melhor dica que eu dou aqui para vocês: faça o que você tiver habilidade. Todo mundo tem habilidade em alguma coisa. Tem gente que é bom para cozinhar, tem gente que é bom para poder fazer, enfim, não vou ficar citando aqui, mas procure formas de renda extra. E, gente, como nada nessa vida é fácil, vou falar pra vocês aqui que nesse caminho, nesse processo que vamos fazer aí, para que a gente possa criar hábitos para começar do zero a nossa vida financeira, vai ter desafios e motivações. Como assim? Não será fácil. Não vou chegar aqui e mentir pra vocês e falar que é fácil. Vai ter o ano de cão, que eu sempre cito aqui. Quando eu falo ano de cão, gente, eu tô querendo citar o quê? É uma expressão que as pessoas falam: ah, eu sofri igual cachorro. Vai ser esse ano. Vai ser o ano que você vai trabalhar para pagar todas as dívidas, para você pegar e se livrar de todas essas dívidas. Esse vai ser os desafios. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mente para você que falar que é fácil. Você sair dos maus hábitos, do consumismo, não vai ser fácil. Você vai pensar que você nunca vai se livrar disso, mas você vai conseguir. E qual é a forma de motivação? Esses são os desafios. E quais são as motivações? Pense que de médio a longo prazo você vai estar com sua mente tranquila, que você vai ter paz de você pensar: hoje eu tenho um dinheiro para poder fazer o que eu quiser, e não pensar que eu tenho dívidas. É um dos meus planejamentos. É o que? Pagando todas as dívidas que eu tenho, eu não pretendo comprar mais nada em crediário. Não tô sendo soberba, tá, gente? Tô falando assim, tenho fé em Deus, que eu não pretendo comprar mais nada no crediário, em loja física, em nada. Não pretendo ter mais cartão de crédito. O que eu puder pagar no Pix, o que eu puder pagar no dinheiro, na hora, eu compro. O que eu não puder, eu não compro. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês aqui é o seguinte: eu terminei de pagar a minha máquina de lavar, eu dividi ela em 5 vezes na loja, no crediário. E aí, gente, por uns 3 anos da minha vida, uns 4 anos da minha vida, que foi, isso mesmo, eu mudei pra essa casa que é minha, tem 4 anos. Durante toda a minha vida eu morei com minha avó. E aí, quando eu tive a minha filha do meio, a gente já tava terminando de construir essa casa. Não terminou de uma vez, tá, gente? Depois foi fazendo uns detalhes aqui, outro ali. Mas a gente mudou pra cá, gente, com coisas de doação. A minha cama é uma doação. O berço da minha filha é uma doação. A cama da minha filha aqui também é uma doação. O sofá, o fogão. Enfim, a única coisa que eu tinha quando eu mudei pra essa casa, que eu comprei, inclusive, no crediário, que dava pra comprar 3 geladeiras, que dividiu lá em 15 vezes, a gente achando que tava sendo uma maravilha e tava era se ferrando. Mas enfim, é o que eu falei, né? O passado fica pra trás. Não adianta mais blasfemar, falar, porque não vai adiantar. E aí, a única coisa que eu tinha, que era meu, era a geladeira, só, mais nada. E aí, quando a gente mudou pra cá, minha avó deu uma cama já usada, né? Glória a Deus por essa cama. Minha mãe deu um sofá que também ela comprou umas coisas novas para poder me dar as coisas que ela tinha, né? Que foi mesa, fogão, sofá, todas essas coisas. E aí, se vocês seguirem o meu canal de vlogs aí, é Ieda Alves, tá? Pra quem quer saber. Porque muitas vezes, muita gente me pergunta aqui. Vocês vão ver que minha casa tem de tudo. Mas assim, por uns 3 anos da minha vida, gente, eu comprei muita coisa no crediário. Tipo, eu terminava de comprar uma coisa, eu terminava de pagar uma coisa, eu já tava em mente no que eu ia pegar de novo.
o vício do consumismo. Não podia ficar sem pagar alguma coisa por mês. E aí não podia ficar sem esquentar o juízo. E aí foi onde eu fiquei por uns 3 anos da minha vida fazendo isso. Primeiro comprei o armário da minha cozinha. Primeiro comprei o guarda-roupa do meu quarto. Depois eu fui e comprei um outro guarda-roupa. Aí depois eu fui e comprei o armário da cozinha. E depois eu fui e comprei um forno elétrico. Enfim, ia comprando sempre alguma coisa para poder preencher esse consumismo. Apesar que hoje em dia, graças a Deus, em regra de fraco, mas minha casa tem tudo que uma casa precisa, né? Apesar que o meu quarto é um quarto que dorme eu, meu esposo, minhas 2 filhas. Eu pretendo futuramente, quando eu puder, não quero me endividar para fazer isso, para fazer um quarto para elas, mas isso é coisa para futuramente, quando eu já tiver uma reserva financeira suficiente para isso. E aí é onde eu falo para vocês, eu nem tinha terminado de pagar a minha máquina e eu já estava pensando em comprar uma televisão e um painel pro quarto. Mas qual a necessidade se tem uma televisão na sala? É o consumismo, gente, é o que eu tô falando pra vocês. Então, assim, eu decidi, né, com fé em Deus, o meu crediário vai continuar lá, pra caso eu precisar. Mas eu tenho fé em Deus, não falo por soberba, mas eu não pretendo mais comprar nada no crediário, não pretendo deixar mais nada pendurado em farmácia. Não digo assim, por questão de extrema necessidade. Não pretendo deixar mais nada pendurado em loja de roupa, de sapato, nada disso, gente, nada. Só pra vocês terem noção, gente, eu era aquela pessoa que fazia empréstimo pessoal na conta de energia, sabe? Eu não conseguia ficar sem dívida, era assim, um consumismo extraordinário, fora do normal, uma coisa sem noção. Então, é o que eu tô falando pra vocês? Eu tô trazendo pra vocês aqui a minha experiência, sabe? O que eu passei durante todos esses tempos. E hoje em dia eu vejo o quanto eu era consumista, o quanto eu era narcisista comigo mesmo. Eu considero um narcisismo, porque eu era um tiro no próprio pé, sabe? E aí hoje eu vejo o quanto eu era consumista, mas graças a Deus acordei a tempo, tô no auge dos meus 30 anos, né? Faço 31 daqui 5 meses, mas eu tenho fé que quando eu entrar nos meus 31 anos, pelo menos das dívidas eu já vou ter me livrado, já vou estar começando aí uma reserva financeira, né? Mas é uma coisa que eu deixo pra vocês aqui também, gente, é possível sim começar uma reserva financeira, mesmo ganhando pouquinho, mesmo não tendo praticamente nada. O que você precisa é ter mentalidade, porque uma pessoa ela pode ganhar 30 mil reais por mês, se ela não ter a mentalidade equilibrada, se ela não ter uma mente milionária, se ela não ter hábitos saudáveis, ela vai continuar na pobreza, ela vai continuar devendo o mundo e o fundo, tá bom? Mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, que possa ter sido útil o vídeo que eu trouxe pra vocês, tá bom? E deixe falando aqui pra mim se vocês também já passou por esse tipo de experiência e se vocês estão começando aí do zero, é uma motivação. Continue firme e forte, mesmo ganhando pouco. Vai pingar de gotinha em gotinha, mas seu balde vai encher. Em nome de Jesus, tá bom? É isso, gente. Fique com Deus. Gratidão por ter cada um de vocês aqui. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus. E vamos acreditar que nossa vida financeira vai melhorar, porque a gente vai começar a mudar os nossos hábitos. Tchau!